Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Pela intercessão de São Bento, sob proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública convocada por esta Comissão de Finanças e Orçamento, pela presidência da Câmara Municipal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município, referente ao segundo quadrimestre de 2021. Quero fazer um registro. O nobre colega vereador Roberto Mendes teve um compromisso, não pôde estar presente nesta audiência pública. Então fica aqui o registro. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, servidores do Legislativo e da Prefeitura Municipal. Sejam todos bem-vindos. As pessoas que acompanham as redes sociais, destacando que ocupa a presidência interina desta comissão, antes a impossibilidade de comparecimento do vereador Roberto Mendes. Os munícipes que acompanham a presença e a audiência, se tiverem alguma dúvida, peça que as presente através do Facebook da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí ou para os presentes que se manifestem. Abro a palavra agora à representante do Executivo Municipal aqui presente, para que essa possa fazer o uso da palavra e proceder com a devida demonstração. Boa tarde, senhores vereadores, Elza, contadora da Câmara, demais servidores da Câmara Municipal, Marigilda, secretária de Educação da Prefeitura Municipal. Boa tarde, internautas. Estamos aqui, então, para fazer a audiência das metas fiscais referentes ao município, às contas do município, do segundo quadrimestre de 2021, que é o período que compreende até agosto. Aqui a gente vai falar dos principais índices constitucionais e o quanto o município tem aplicado de recursos em relação a esses índices. O primeiro assunto que eu vou falar aqui é em relação ao Fundeb. O Fundeb, nós tivemos uma arrecadação, até o presente momento, de R$ 3.423.408, mais rendimentos de aplicação financeira. A legislação ela determina que, anualmente, devem ser gastos dentro do exercício 100% da receita de Fundeb, podendo ficar 5% ou 10%, estou em dúvida agora, como restos a pagar para o exercício seguinte. Então, os valores que a gente está apresentando hoje, eles são referentes à execução no presente momento, vão nortear o nosso trabalho até o final do exercício, mas eles ainda não estão sendo considerados de fato, eles são, por enquanto, para nível de acompanhamento. As despesas, elas são divididas em Fundeb 70, que se destina exclusivamente a pagamento de salários e vencimentos de folha de pagamento dos profissionais do magistério, e o restante, que se limita no máximo a 30%, a outras despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. O Fundeb Magistério, ele determina que seja gasto no mínimo 70% das receitas de Fundeb com a folha do magistério. No presente momento, a gente está com um gasto de 59,84%, isso quer dizer que está abaixo do índice. E as outras despesas de Fundeb estão em 14,17%, então essas estão atendendo. Aqui no Fundeb cabe alguns destaques para a gente estar falando, que o primeiro é a lei do novo Fundeb, que ele prevê um repasse maior para os municípios. Esse repasse aumentado, ele começou agora nesse ano de 2021, e coincidiu exatamente no ano em que está vigente a Lei Complementar 173, que proíbe o reajuste de pagamento de vencimentos para todos os servidores públicos. Então, é um grande desafio. No mesmo ano em que se aumenta uma receita, obriga você a destinar essa receita para pessoal, e você não pode aumentar a despesa com pessoal, você não pode criar novos cargos, você não pode reajustar o salário dos servidores que estão defasados. Vou passar depois a falar aqui do ensino. E aí eu vou pedir para a secretária de Educação estar falando um pouquinho mais sobre esse desafio que nós estamos vivendo agora esse ano. Em relação ao ensino em geral, a Constituição determina que tem uma receita que serve de base de cálculo para o Fundeb, para o ensino, desculpa,
E o município tem que gastar 25% desse recurso, no mínimo, na aplicação de manutenção e desenvolvimento do ensino com recurso próprio. Então, tem as despesas empenhadas, as liquidadas e as pagas. Os índices, eles são dados com base na despesa liquidada. Liquidado é quando você já fez a cotação, o processo licitatório, já realizou o empenho, a mercadoria já chegou a nota fiscal, então o município já está assumindo aquele compromisso de pagar essa dívida. O valor liquidado com despesas de ensino até o presente momento é de R$ 3.972.000. Então, a gente está bem próximo já dos 4 milhões no final do exercício do segundo quadrimestre. Só que, em percentual, esse valor ainda é inferior. Ele está em 18,95% das receitas arrecadadas. Você quer falar, Marigilda? Se eu falo de todo, Fundeb, dos dois? Boa tarde a todos, né? Referente ao Fundeb, né, na última audiência que teve, eu já falei um pouquinho, né, do Fundeb, expliquei como que era, como que mudou o repasse, que é essa lei que foi aprovado o novo Fundeb em dezembro do ano passado. E nesse ano, lógico que veio uma receita não esperada, né? No primeiro TEL, falei na última audiência, que veio um valor que a gente não estava esperando, até com uma porcentagem grande, acho que mais de 17%, né, na época, em janeiro. E assim, as nossas despesas com o pessoal, ela é fixa, né? Ela é fixa. E ainda teve, devido à pandemia, suspensão de aula, não teve carga suplementar, não teve nem nada que pagasse para os professores ou para os profissionais, né? Que agora é os profissionais da educação, não é os professores só. Os profissionais da educação, não teve nada que pagasse de carga suplementar, nada a mais para pagar para eles, a não ser as despesas que são fixas, né? Dentro dos 40% que antes era, hoje é 30%, quer dizer, se considerar com o Fundeb antigo, a gente está quase no 60%, que era o mínimo, né? E agora é 70%, então por isso que está abaixo. Que bom que as arrecadações, né, os repasses estão aumentando, né? Também consideramos isso. É ruim isso para a gente? Porque a gente tem que cumprir, né? O que tem que aplicar. Só que não teve como fazer um planejamento e também nós não podemos gastar doidado numa coisa que não estava planejado. A gente tem que ter muita cautela, né? Porque a gente tem fiscalização, tem auditoria, Tribunal de Contas, então tem que tomar muito cuidado. Os 40% a gente está gastando conforme, né, foi discutido na última reunião do Conselho do Fundeb. A gente já comprou computadores, já licitou, né? Está para entregar daqui 30 dias, computadores para todas as escolas, todas as salas, comprou computador de mesa, comprou mobiliário, equipamento, material escolar. Então, estamos também com obras previstas aí, reforma do banheiro do Coronel lá, que está banheiro antigo, e do Paiol, principalmente o banheiro do Paiol, que é muito antigo, está saindo azulejo, a Aretusa está fazendo as plantas. Então, o Fundeb, a parte dos 30%, a gente já está conseguindo consolidar, e devagar nós vamos conseguir consolidar. Agora, dos 70%, se não conseguir, a gente vai, mais no final, ver o que vai fazer, né? Em relação aos 25%, é a mesma coisa, a gente está aplicando de acordo com o que está planejado, né? E assim, aumentou o repasse, a receita, mas também nós não teve como gastar tanto, porque nós ficamos paralisados com as aulas até o meio do ano. Então, nós retomamos agora dia 9 de setembro, né? 9 de agosto. Então, de 9 de agosto para cá que começou a aumentar a luz, a água, que a gente está gastando, né? Porque antes as escolas fechadas, e quando caiu para 30% do valor que gastava, 20%. Então, as despesas com água, com luz, com telefone, com transporte de alunos, com tudo, ficou estacionado, né? Então, a gente, no decorrer, a gente vai vendo o que vai acontecer, porque não está fácil, está todos os municípios com esse problema dessa responsabilidade da aplicação, né? E estou vendo que está todo mundo preocupado, tá? E é isso, estou aqui à disposição para qualquer pergunta. Então, só complementando mais alguns pontos aqui que a Marigilda falou,
Uma coisa muito importante que ela disse é em relação ao gasto consciente. Nós temos consciência que é exigido esse limite de despesas, porém, fazemos um gasto consciente, só investido recursos naquilo que realmente tem necessidade, que é considerado as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Uma outra observação que ela disse, realmente é uma preocupação não de São Bento, mas de maior parte dos municípios, que é em relação ao Fundeb, e também ao 25, porque quando você diminui o número de alunos ou paralisa as aulas presenciais, a sua despesa cai muito. A tendência agora, a gente espera que tenha um incremento de despesas por conta da volta às aulas, e temos visto também, né, que está tramitando no Senado uma legislação que visa não punir os municípios que não estão conseguindo aplicar os seus índices nesse período, porque para chegar lá é porque é um problema já em caráter nacional, não é o município isolado que está incorrendo nesse problema. Eu vou dar continuidade aqui, falar o restante dos índices, e aí a gente abre para perguntas, se houver alguma pergunta, um esclarecimento, sugestão. Em relação à saúde, eu vou ser bem breve, porque agora às 18 a gente vai ter uma audiência para falar somente da saúde também, mas é importante estar trazendo os valores, né? Saúde, a aplicação mínima de recursos próprios é de 15% dos recursos arrecadados pelo município. Hoje, a nossa despesa em relação à despesa liquidada, que é aquilo que eu expliquei, que já chegou a mercadoria ou o serviço foi prestado e o município já assumiu a responsabilidade de pagar, nós estamos em 16,20%, que representa financeiramente em R$ 3.307.000. E aqui nessas despesas entra pessoal, entra medicamento de distribuição gratuita, combustível, energia, manutenção dos equipamentos, a parte de dentista, a parte odontológica. Voltando agora para a questão de pessoal. O índice de pessoal definido, no máximo, é 54% da receita corrente líquida. O limite prudencial, quer dizer, aquele em que você já, a partir do momento que você ultrapassa, já vem muitos alertas para o município, para o prefeito, e diminuindo as despesas, é de 51,30% da receita corrente líquida. E a despesa pessoal da nossa prefeitura, ela está muito abaixo desses limites. Ela está hoje em 40,72% em relação à corrente líquida. O que quer dizer isso aqui? São dois fatores muito significantes. Um é a receita corrente líquida, que ela teve um incremento muito grande, e de frente a um cenário que estávamos no ano passado, na elaboração da lei orçamentária, nós pensávamos, temos pandemia, temos uma recessão financeira, vai reduzir muito as receitas? Por sorte, não foi assim que aconteceu, as receitas subiram muito, inclusive a receita corrente líquida, e as despesas com o pessoal ficaram estacionadas. Então, se um índice de relação sobe e o outro fica parado, a tendência é que o índice de pessoal reduza. Então, a gente está em 40,72% hoje. A Elza quer falar sobre a Câmara? Boa tarde, pessoal. Quando a gente fala de cumprimentos de meta da Câmara, é bem reduzido, né? Porque a gente não tem meta de educação nem de saúde. Então, de Câmara, a gente só fala da parte de gasto de despesa com o pessoal, tá? E como a Karina falou, né? A gente teve um aumento considerável aí de receita corrente líquida, e o nosso gasto de pessoal, assim como a Prefeitura, também está estacionado, né? Não teve reajuste, nada. Então, assim, o percentual da Câmara está em 2,43%, enquanto o permitido é 6%. Então, a gente está bem abaixo. Então, da Câmara, assim, de metas, é só isso que a gente está cumprindo direitinho, tá? Muito obrigada. Continua aí em discussão. Também está aberta a palavra aos nobres colegas vereadores, né? Eu só gostaria de salientar, né, que a Karina falou, e teve uma proposta que foi aprovada no Senado Federal, né, sobre a punição, né, dos prefeitos, sobre
as metas de 25% na educação e 15% na saúde, né? E o Senado já aprovou, né? Então agora está tramitando na Câmara Federal. E tem que torcer para passar, porque se não torcer vai criar um caos no país inteiro, né? Por causa do ano passado e esse ano que não teve como cumprir as metas, né? Vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível. Continua aí em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Eu acho que a gente tem vivido aí, eu acho que 1 ano e pouco de muita dificuldade, né, em relação à parte educacional do país. Acho que essa lei que está lá no Congresso, esperamos que ela saia, porque realmente para cumprir as metas fiscais diante do que eles estão propondo, com o aumento de repasse que eles estão fazendo, eu acredito que não só aqui em São Bento, mas vários municípios estão com o mesmo problema e às vezes até pior que o nosso, né? Eu acho que as coisas têm caminhado bem. A sugestão que eu venho, né, que esse dia mesmo eu fiz um requerimento pedindo para a Marigilda, verificando a possibilidade da ampliação da creche escola para melhor poder atender os pais no município. Ela já me respondeu o requerimento, chegou lá, que ele já tem um planejamento, mas também está dificultoso devido até porque o dinheiro tem que ser gasto até o final do ano para entrar dentro dos 25%, e mesmo que ela fosse fazer a obra, não conseguiria atender isso dentro desse ano. Mas eu acho que vale salientar isso, né, para a população estar sabendo que tem esse objetivo, a parte educacional no município, com essa parte também de social, né, da creche escola. É mais essa colocação só. A gente hoje teve uma reunião do Conselho Municipal de Educação e a gente está com a meta 5 do Plano Nacional, ampliar o atendimento dos alunos em escola integral. E nós estamos em análise e estudo junto com a assistente social e os gestores das escolas, e a gente vai tentar, já está previsto ampliar o atendimento de escola integral de educação infantil no Quilombo. Nós vamos abrir mais uma sala. Então nós temos uma, já vai abrir para o ano que vem mais uma sala para crianças de 4, 5 anos integral. Porque na rural eu não posso colocar de menos de 4 anos, porque tem que ter toda uma equipe, enfermeira, algumas exigências. No bairro do Sítio, a gente está estudando também, porque a escola do Sítio só é vinculada, só é educação infantil. E no Paiol Grande, nós estamos com diminuição de número de alunos de fundamental. Não temos aluno para o primeiro ano lá, está com 6 alunos. E de acordo com o regimento do município, tem que ter no mínimo 10 alunos de escola rural. Então, o que a gente vai fazer? Como é 6 alunos, a gente vai trazer esses alunos para a cidade e vai abrir uma sala integral lá para o aluno de 4 e 5 anos. Que daí o espaço físico que a criançada usa à tarde, vai usar de manhã também. Então, a gente vai pegar uma parte da escola e vai transformar em escola integral. Então, estamos também com um problema infantil. Os pais estão tendo menos filhos, então a demanda está diminuindo, e assim, consequentemente, nos anos posteriores também. E então a gente vai estudar uma forma de trazer as crianças de educação infantil de lá integral para a cidade. Só que assim, não vamos fechar a escola, nenhuma escola, vamos atender maior parte de educação fundamental lá, 2 turmas. E o Tribunal de Contas está exigindo muito da gente, biblioteca nas escolas e quadra nas escolas. Então, os espaços ociosos nas nossas escolas rurais vamos transformar em bibliotecas. Nenhuma vai fechar, vamos ampliar para bibliotecas e laboratório de informática. O baú já está previsto, o laboratório maior de informática já está funcionando, mas vai ter ampliação. Então, a gente vai ampliar laboratório de informática e biblioteca nas escolas. E isso é exigência de Tribunal de Contas também. Eu acho que assim, o planejamento para o ano que vem está um pouco melhor, porque a gente sabe que tem que aplicar.
Então, estamos com várias propostas e planejamentos, estudando várias propostas e planejamentos para o ano que vem, tá? E em relação ao atendimento da creche, então vai melhorar de escola integral, que eu acho que os pais vão gostar, né? E também a creche está prevista a construção, a Aretusa vai começar o projeto, onde nós construímos uma quadra, não sei se vocês já viram, a gente vai tentar, com aquele espaço lá, ampliar a creche lá, aproveitar a quadra e já fazer salas lá. E se tudo der certo, fazer também o nosso espaço de setor de merenda escolar embaixo, bater uma laje e em cima ampliar as salas da creche para ver se a gente consegue atender toda a demanda do município, para não ter mais lista de espera. Então tá tudo isso em estudo, tá bom? E eu acho que vai dar certo. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhores vereadores, secretárias presentes, ouvintes do Facebook. A pergunta é simples e objetiva, viu, Marigilda, que a gente está se inteirando do assunto. A educação fundamental que vocês estão dizendo em ser colocada o ano que vem, num período integral, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, já tem um plano básico para isso aí, sendo que poderá haver uma explosão de valores, esses 25% que você comenta, não vai haver uma explosão de valores, porque você vai ter 2 períodos de aula, vai ter um maior número de refeições, tá? Isso, o transporte, como é que ficaria isso? Em relação a aumento de despesa, que é o que você está querendo dizer, a gente não vai ter, porque a escola já funciona em período integral, os funcionários já trabalham em período integral. Então, como é obrigatório, por lei, a criança permanecer 7 horas na escola, então essas 7 horas, ela entrando às 8 da manhã, ela vai sair por volta das 15, 16, está dentro do horário dos funcionários. Então, nós não vamos ter despesa com funcionários. A merenda já tem, no período oposto, algumas, já tem uma sala que já funciona parcial. Então, aquela integral vai aumentar um pouquinho a despesa com merenda, porque já faz para a turma da tarde ou vice-versa para a turma de manhã. Vai aumentar, uma turma em cada escola. Então, a gente vai começar a atender de forma integral, quer dizer, é um estudo para os pais que quiserem, não é obrigatório, a gente vai ver quem quer, porque às vezes não é são todos que querem, é mais os que trabalham. E vai estar tudo muito bem estudado para que não aumente a despesa. Aproveitando os funcionários, tem, lógico, aqui na creche municipal vai ter que contratar um pouquinho mais de professores se precisar. Mas nas escolas rurais já está tudo dentro do que já está planejado. O transporte escolar, a gente já tem o transporte no período de manhã à tarde, então vai só adequar. É só fazer um estudo, um planejamento e logística. Perfeito. Tá bom? A jogada é a seguinte, não tem nada dentro desse problema orçamentário, tá? O que está ocorrendo em referência a isso que você me disse agora, é um assunto um pouquinho fora da conversa nossa, mas é em referência aos pais de alunos que foram contrários à modificação do período de aula deles. Você está falando do ensino fundamental 2. 2. Que é do Estado. É que eu respondi pelo municipal, que eu sou responsável. Então, gente, eu respondi pela parte das crianças. Questionamento a você, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma resposta para mim. Então, tá? O que eu posso falar em relação à escola integral, né, do ensino fundamental 2, que é de responsabilidade do Estado de São Paulo, diretoria de ensino, são escolas estaduais, que tem uma previsão, sim, parece que foi aprovado, de funcionamento de escola integral na escola do Genésio, né? Em relação ao transporte escolar, eu posso deixar bem claro para vocês que não tem nada programado, porque o convênio com o transporte, o convênio que a gente tem com o Estado, ele encerra agora no final do ano. Então, vai depender do estudo, da logística que a gente vai fazer, se vai ser possível atender para que o município possa arcar com a despesa desse transporte, que vem o repasse do Estado. Só que eu já adiantei para o dirigente de Pinda, ele já está sabendo que nós vamos ter 13 horários de rotas de transporte dentro do dia.
Isso é impossível sem contratação de pessoas, sem contratação de mais veículos, porque os nossos motoristas de frota, que são os motoristas concursados da prefeitura, eles trabalham 8 horas por dia. Eles começam às 5 horas da manhã, 5h30, então por volta das 15 horas eles já vão embora. E daí a outra turma entra no outro período. Só que com 13 horários para buscar e levar alunos, de transportar os alunos, vai ser quase que impossível. Eu já informei, não formalmente, mas por telefone, que a gente não sabe como que vai ser. Ele perguntou se tem interesse. O município não tem. Quem que tem interesse é eles. A propósito, o município não tem. Só que, por outro lado, eu fico muito preocupada de 2 veículos, às vezes. Tipo assim, tem 2 irmãos. Um está na escola fundamental 2, outro na fundamental 1. Na mesma casa, e um carro do município e um carro do estado, porque eles vão ter que licitar, igual a merenda, eles vão ter que contratar, se não fechar o convênio, e na mesma casa 2 carros para buscar alunos, 2 irmãos. Isso aí eu acho que é inviável. Mas, segundo o estudo que a gente está fazendo de transporte, a gente está prevendo só ainda municipal. Se por acaso fechar o convênio, fazer o convênio, a gente vai ter propostas para eles. Perfeito. Sabe, de adequar aos horários já existentes no município. Eu acredito que se não adequar, a gente não consegue. O município não consegue fechar esse convênio. Infelizmente, eu acredito que não consiga, viu? Você me desculpa, a gente tem um pouco de... E assim, não é que a gente queira que aconteça, né? Mas é possível, sim. É um estudo muito complexo, porque eu com a Ana Paula que fazemos, é um estudo muito complexo e, assim, vai demandar de tempo. Geralmente, a gente fecha o convênio, o combinado, no final do ano. Em janeiro, lança os alunos. Janeiro é um ano difícil, que tem que cadastrar todos os alunos no sistema. E, assim, é um estudo bem complexo que a gente precisa de tempo para resolver. Então, a decisão eu acho assim, quem tem que solicitar a decisão é deles e vir procurar a gente, porque nós estamos fazendo a logística para 2022 das crianças do município, as despesas que eu referi do município, tá? Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? A secretaria tem algumas sugestões apresentadas pelos munícipes? Os questionamentos atenderem necessário, podendo ainda passar a palavra ao secretário, para que não tem? Então, não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presença à audiência pública, né? Quero aí agradecer a Marigilda, agradecer a Karina, agradecer a Elza, o vereador Antônio Cláudio, o vereador Janiro, agradecer também a Adriele, secretária de Saúde, e vamos encerrar essa para a gente começar aí as metas fiscais. Obrigado a todos.